Boa noite a todos e todas. Hoje com o nosso café espiritual, diretamente aqui do SEC, do Centro de Expansão Consciencial. E hoje nós vamos falar de Deus, sem nenhuma pretensão, né, gente? Naturalmente. Gostaria de dizer a vocês que se vocês quiserem fazer perguntas, né, fazer questionamentos, podem fazer, tá certo? Estamos aqui, lógico, dentro das nossas possibilidades e conhecimentos. Nós vamos tentar, assim, dar as nossas respostas, né? Não, talvez não sejam as respostas que as pessoas querem que sejam dadas, né? Mas são as respostas que nós podemos dar no momento. Na realidade, nós estamos ultimamente pensando muito em Deus, né? Pensando muito no Criador. Aliás, isso é o que eu acho que um dos grandes problemas da humanidade é que nós só emitimos pensamentos ao Criador quando estamos em dificuldades, né? Quando as coisas começam a dar errado, aí a gente começa danado a pensar em Deus e tal. E o Espiritismo, o Kardec teve um cuidado muito grande na codificação espírita, no seu primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, editado a primeira vez, né, em 1857, vem exatamente essa pergunta, né, que é Deus? E foi exatamente esse primeiro questionamento que ele fez aos espíritos. Porque Kardec, como é educado na ciência como ele era, uma pessoa extremamente cética, né, extremamente cuidadosa com os conceitos que emitia, com o tipo de pensamento que divulgava para as pessoas. Era um pedagogo, uma pessoa muito educada. Foi ele quem fez a reforma da gramática francesa na época dele, aos 20 e poucos anos, 27, 28 anos de idade. Kardec fez a reforma da gramática francesa, apoiada por Napoleão na época. Uma coisa impressionante, quer dizer, um jovem brilhante, depois um senhor muito educado, uma pessoa que escrevia livros de aritmética, de gramática, uma pessoa realmente um cidadão com um conhecimento vasto. E ele tinha que ter muito cuidado, né? Na realidade, todas as perguntas da época eram baseadas no paradoxo de Epicuro, né? Epicuro, que foi um filósofo grego, que fazia as perguntas sobre Deus. E o materialismo está exatamente baseado nessas perguntas sobre Deus, que é isso que a gente vai conversar hoje aqui, gente. Nós vamos bater um papo longo sobre essa questão de que é Deus, né? Não quem, mas que é Deus. E exatamente baseado na doutrina espírita, baseado nessa doutrina maravilhosa que veio nos revelar muitas coisas. Me recordo que nos anos 80, né, quando eu estava começando a despertar para essas questões filosóficas, início da década de 80, eu comecei a descrer disso tudo, porque eu via o Deus que a maioria vê e que termina descrendo e termina se transformando em ou ateus ou materialistas, né? Porque se desesperam com a figura antropomorfa de Deus, que é essa figura do homem, né? Do ser que está sentado a um trono, mandando e desmandando, colocando os seus filhos em situações difíceis. E a primeira coisa que eu me perguntava, que é exatamente esse o paradoxo de Epicuro. O paradoxo explica a vida, é o jogo dos contrários, né? Como é que alguém pode ser bom e vingativo ao mesmo tempo? Como alguém pode ser onisciente e não saber dos males que vão acontecer? Como alguém pode criar o mal? E aí vem vários questionamentos filosóficos que, se não fosse o Espiritismo, eu não teria me convencido, e sinceramente eu não sei se seria uma pessoa teísta, quer dizer, acreditasse em Deus. Provavelmente eu não acreditaria, não iria acreditar em Deus, porque sinceramente as igrejas que eu passei, as religiões que eu passei, e não foram muitas, mas eu procurei em algumas outras, não me respondiam aos meus questionamentos. Toda pessoa que questiona realmente chega nesse ponto crucial da vida, né? Porque começa a se perguntar: o que é que eu estou fazendo aqui, por que é que eu sofro? E aí a gente fez a palestra, né, Por que Sofremos, na sexta-feira,
E para complementar, a gente teria de falar de Deus, né? A gente teria de conversar sobre Deus, esse ser que poucos compreendem, que muitos colocam numa figura humana, sentado num trono, e que mistificam e mitificam a figura de Deus, né? Deus que é chamado de tem várias denominações: Jeová, Javé, Jeová, Yavé, né? Eloá, Brahma para os hindus, né? O grande arquiteto do universo, princípio de todas as coisas. E aí você pode sair por aí dizendo vários nomes de Deus, e lógico, para aqueles que são monoteístas, aqueles que acreditam num Deus só, fora as culturas que acreditam em diversos deuses, né? Ou então de partículas de Deus, ou como o budismo, que acredita num todo universal, que nós vamos para esse todo universal no final de tudo. Então, na realidade, quer dizer, existem várias crenças nesse ponto. E, na verdade, Kardec tinha uma percepção bem diferenciada, como ele era um cientista, como ele é um cara de uma cultura muito profunda e um questionador natural, né? Um cidadão que questionava, um ser humano questionador, que questionava a vida em todos os pontos. Ele, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele disse que fé é aquela que... Fé raciocinada é aquela que encara a razão em todas as épocas da humanidade. Então, quer dizer, a gente precisa ter fé raciocinada. E o que é raciocinar a fé? Raciocinar a fé é ver se realmente aquilo que estão apresentando a gente em determinados momentos, aquilo ali é verdadeiro ou se aquilo é falso, né? E geralmente todas as pessoas que estudam e começam a se aprofundar nas filosofias da vida, a ver os sofrimentos acontecendo ao seu redor, você começa a se questionar: meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Aliás, não chama nem meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? E a base da crença materialista, dos ateus, dos materialistas e tal, de achar que só existe a matéria, de achar que não existe nenhum Deus lá no céu, lá no infinito, ou Deus faz parte disso tudo, ou toma conta disso tudo, é exatamente esses questionamentos que se faz e não se tem a resposta. Ou então a resposta é extremamente infantil e pouco convincente, porque na realidade é isso, né? As religiões tradicionais, elas dão uma resposta extremamente pouco convincente de tudo. Então, a primeira coisa que a gente vai ler é exatamente o que Kardec perguntou, né, para poder saber dos espíritos. E aí, gente, eu queria só definir uma coisa para vocês aqui, que para poder eu acreditar nisso tudo, eu tive que entender os 5 princípios básicos dessa crença em Deus. A primeira é que Deus existe. Segundo, da comunicabilidade dos espíritos. Terceiro, da imortalidade da alma. Quarto, da reencarnação. E quinto, da lei da evolução. E aí eu colocaria ainda um sexto, da lei da ação e reação, que tudo que a gente faz aqui, a gente vai receber de volta. Então, para acreditar em Deus e entender os princípios espíritas e chegar à conclusão de que eu era espírita, eu precisei me aprofundar em Deus primeiro. Bom, eu não podia acreditar que existia uma comunicação dos espíritos sem entender que isso levava a Deus. Não existe, e a gente vai ver aqui, que Kardec vai perguntar, tá certo? Que não existe um efeito sem causa. Para tudo, né? Para toda causa existe um efeito, para todo efeito existe uma causa, tá certo? Então, quer dizer, se nós estamos aqui e somos inteligentes, algum ser inteligente nos fez. Isso é lógico. Aliás, para mim era extremamente ponderado, para mim era extremamente lógico isso. Se eu estou aqui, por isso que eu fui procurar as religiões, eu digo, lógico que tem que ter alguma inteligência suprema, né, superior a isso tudo, que me faz pensar dessa forma, que me faz ser contestador, que me faz até não querer acreditar nele. Tá? Então, para eu estar pensando da forma como eu penso, né, que é exatamente aquela coisa, penso, logo existo, né, que, poxa, peraí, eu estou pensando, eu estou aqui, eu sou inteligente o suficiente para perceber as coisas, eu tenho noção de mim, eu sei quem sou. Então, poxa, quem foi que me colocou aqui?
Esse é um princípio muito básico. E Kardec, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, perguntou já de chofre aos espíritos. Perguntou assim: que é Deus? Não foi quem, foi que. Que é Deus? E os espíritos responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. A segunda questão, logo em seguida, ele perguntou: o que devemos entender por infinito? E os espíritos responderam: aquilo que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Então Deus é infinito e Deus a gente não conhece profundamente. Aliás, sobre isso, Cristo dizia assim: sede perfeitos quanto o vosso Pai que está nos céus. Sede perfeito quanto o vosso Pai que está nos céus. Vosso, quer dizer, o Pai que eu entendo, porque da forma como Jesus se referia, porque Jesus se referia a Cristo, a Deus, de três formas, né? Era o nosso Pai, o vosso Pai e o meu Pai. Quando ele falava o meu Pai, era o Deus que ele entende pela profundidade e evolução espiritual que ele tem, né? Então ele está ao lado do Pai, ele é o filho mais querido do Pai nessa estrutura desse orbe terrestre. Aí eu não estou desclassificando nenhuma outra religião, porque se a gente pensar direito, em 1/3 do mundo é budista, ou islâmico, o outro terço é islâmico, e por aí vai. Então a gente precisa entender, né, até que ponto, aonde é que estão as verdades nisso tudo, e a gente precisa se aprofundar para não ser preconceituoso em determinadas coisas, ou não ser inocente ou ingênuo. Vamos colocar ingênuo, a palavra ingênuo nesse processo como um todo. Por quê? Porque muitas vezes a gente é ingênuo, a gente às vezes se coloca de uma forma muito ingênua para as religiões. E esses líderes religiosos, e aqui por favor, não me entendam mal, eu não discuto mais religiões com religiosos, não dá para discutir. Não é por nada, é porque cada um tem sua verdade e ela não está diferente da minha verdade. Só que eu vejo de uma forma e as pessoas veem de uma forma diferente. Alguns aceitam o Deus vingativo, alguns aceitam que é castigo de Deus. Eu não aceito, nunca aceitei. Então eu precisei procurar uma outra vertente da verdade que para mim parece extremamente razoável. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Então, na realidade, quando Kardec começou a fazer as perguntas e comecei a ler isso tudo no Livro dos Espíritos, eu fiquei impressionado, né? Eu não discuto religiões com ninguém, porque a minha forma de pensar é a minha forma de pensar. Se você acha que Deus é esse Deus que vem para punir, pronto, ele é o seu Deus e bacana, tudo bem, ótimo, fantástico, maravilhoso. Como eu não aceitei, não é que eu arrumei um Deus para mim, ou Kardec arrumou um Deus para os espíritas, não, foram os espíritos que vieram se comunicar. Por isso os cinco conceitos: Deus, né, que Deus existe, a comunicabilidade dos espíritos, quer dizer, os espíritos vieram comunicar-se com os homens aqui. Eu preciso entender que foram eles que vieram dar essas respostas, dar essa revelação, quer dizer, tirar o véu, tá certo? Esses espíritos vieram e disseram que existe uma reencarnação, uma causa e efeito, e existe uma lei de evolução, e existe a imortalidade da minha alma. Eu não morro, eu permaneço aqui. Então, percebendo toda essa estrutura, você diz assim: puxa vida, peraí, tem realmente alguma coisa aí nesse meio. E eu não estou, vou repetir, discutindo, por favor, eu não estou discutindo os sexos dos anjos, né, como dizem por aí. Ah não, Wagner, é porque Deus pra gente é isso, Deus é aquilo. Bom, o Deus, tá certo, que Kardec nos apresentou e que eu achei extremamente razoável, e que por isso sou espírita, é esse Deus. E aí, baseado no conhecer, tá certo? No não ignorar, é que, porque quanto mais a gente estuda, mais questionador, né, ou questionadores nos tornamos. E eu me aprofundei muito nisso, eu fui atrás disso. Eu sou um chato mesmo de galocha, porque eu não parei de procurar esse tipo de coisa. E encontrei o Espiritismo, e no Espiritismo eu encontrei as respostas, tá certo? E encontrei respostas profundas sobre tudo isso. E aí ele vem aqui na
poderíamos dizer que Deus é infinito? A terceira pergunta. E os espíritos vêm dizendo: a definição é incompleta e decorre da pobreza de linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima da sua inteligência. Então, nós não compreendemos completamente. Então, não sou eu aqui que vou chegar para vocês e vou dizer Deus é assim. Não, nem tenho esse conhecimento e não teria essa arrogância de chegar aqui para falar isso para vocês. Se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazer. Se eu souber responder, fantástico. Dentro do Espiritismo e dentro do que Kardec nos ensinou, nos explicou. Aí, na quarta questão, ele vem da prova da existência de Deus, né? E ele vem perguntando: onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Aí os espíritos vêm dizendo: num princípio utilizado pela ciência, toda causa, que foi que eu falei para vocês, toda causa produz um efeito. Procura a causa de tudo o que não é obra do homem e a sua razão lhe responderá. Então, veja, se eu estou sentado nessa cadeira e essa cadeira tem um braço, tem tudo, é confortável, tem estofamento, bom, isso aqui é o efeito que eu estou sentindo. Mas tem uma causa por trás disso tudo. Quem foi que fez a cadeira? Então, se eu existo, quem me fez? Quem me construiu? Tem que ter um Deus. Tem que ter alguém por trás disso tudo. Tá certo? Então, a questão materialista é, no mínimo, ingênua, mas também é extremamente compreensível se o cidadão não compreender a revelação espírita, não compreender os fundamentos espíritas, da comunicabilidade dos espíritos, da imortalidade da alma, da existência de Deus, da lei da evolução, da reencarnação e principalmente da causa e efeito. Então a gente precisa entender essas leis como um todo. Ele continua dizendo aqui, aí eu tenho um comentário de Kardec: para acreditar em Deus, basta ao homem observar as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito é consequência de uma causa. É admitir que o nada possa ser feito de alguma... Do nada pode ser feito alguma coisa. Do nada não surge nada. Não existe um efeito do nada, né? Tem que ter uma causa, tem que ter alguma coisa por trás. Na quinta pergunta ele vem perguntando: todos os homens trazem consigo o sentimento intuitivo da existência de Deus? Que conclusão podemos tirar nesse sentimento? E os espíritos respondem: a conclusão que podemos tirar é a de que Deus existe. Senão, de onde os homens tirariam esse sentimento se ele não tivesse uma base? É ainda uma decorrência do princípio de que não há consequência sem que exista uma causa. E aí ele continua: o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não seria fruto da educação e o resultado de ideias adquiridas? Veja, Kardec massacrando os espíritos, né? Perguntando cada vez mais para ver se pegavam os espíritos. E aí, lá vem os espíritos, né? Se fosse assim, por que os selvagens também teriam esse sentimento? Todos, você pode ir em qualquer cultura, aquela perdida no meio da Amazônia que ninguém encontrou, eles sempre cultuam um ser supremo, um ser que existe além do que eles conhecem, tá certo? Então, o comentário de Kardec nessa questão, ele diz: se o sentimento íntimo da existência de um ser supremo fosse o produto de um ensinamento, não seria universal, somente existiria naquele que tivesse recebido o ensinamento, assim como acontece com os conhecimentos científicos. Na sétima pergunta, ele vem dizendo: a causa primeira da formação das coisas pode ser encontrada nas propriedades íntimas da matéria. Mas então qual seria a origem das propriedades íntimas da matéria? Sempre é preciso inteligência eficaz que dê origem ao que ainda não existe para uma causa primeira. Veja, ele faz um alinhavado para tentar de alguma forma pescar dos espíritos algum deslize. E os espíritos sempre em cima, né? Dizendo que não existe uma matéria se não tem alguém que veio construir, como essa cadeira. Alguém construiu, ela não surgiu aqui por acaso. Não foi geração espontânea, a cadeira surgiu aqui e apareceu aqui nesse local para eu sentar. Alguém construiu. Então, para todo efeito, quer dizer, o efeito da cadeira aparecer e eu estar sentado nela, existe uma causa primeira disso tudo, que foi alguém construí-la, tá certo? O que pensar da opinião daqueles que atribuem a formação primeira das coisas a uma combinação acidental e inesperada da matéria, ou seja, ao acaso?
Aí ele diz: outro absurdo que o homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente. Aliás, o que é o acaso? Nada. Não existe acaso. Né? Não existe o acaso, que é mais uma questão filosófica extremamente profunda. Onde é possível ver a causa primeira, uma inteligência suprema e superior a todas as coisas? Aí ele diz, os espíritos dizem o seguinte: existe um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Olhem a obra e procurem o autor. É o orgulho que produz a incredulidade. O homem orgulhoso não admite nada acima de si mesmo, e é por isso que ele se considera um espírito forte. Pobre ser, que sopro de Deus pode abater? Veja, nós somos tão arrogantes que achamos que todas essas estrelas que estão no céu, que vem aí um outro princípio do espiritismo, a pluralidade dos mundos habitados, que ele não só nos fez, ele fez todo esse universo. Só em nossa Via Láctea existem 200 bilhões de sóis. Imagine os planetas que estão orbitando esses sóis, ou essas estrelas. Então, quer dizer, tem uma coisa muito profunda nisso tudo. Gente, e vamos analisar que é Deus, né? Deus, a causa suprema, inteligência suprema, soberana, que entende todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, ele é justo, ele é bom. Concordam comigo? Aí você diz assim, sim. E aí as igrejas cristãs, né? Elas arrumaram um artifício muito interessante, né? Tudo que não é feito para o bem foi o mal que fez. Então, na realidade, Deus fez o mal. Aí você vai me dizer, não, Deus não fez o mal. Quer dizer, Deus não fez o demônio. Não. E Deus não fez tudo? Você não diz, Deus fez tudo ou não fez tudo? Fez tudo, né? Então Deus fez o diabo também. Wagner, Deus fez um cara chamado Lúcifer, que era um anjo de luz e que foi decaído porque se revoltou com Deus. Gente, quem evolui, porque aí vem para a lei da evolução, que Kardec fala. Quem evolui não involui. Quem sobe e que conhece o bem não volta a ser mal. Outro princípio disso tudo: se a lei é de evolução, todos foram criados simples e ignorantes. Então, quem é anjo hoje, quem é espírito iluminado e está lá criando ou co-criando junto com Deus, significa dizer que esse ser, ele passou por todos os processos evolutivos. Senão não existiria mérito. Deus seria uma pessoa exclusivista. Não, eu vou criar fulano de tal melhor do que Beltrano ou do que Ciclano. E aí criou os anjos, os santos, né? Esses seres iluminados que ele colocou lá, além do nosso conhecimento e sem mérito nenhum. Quer dizer, esses seres chegaram a ser anjos porque ele imediatamente criou um ser bom. E aí esse ser bom, um desses seres bons, teve a ideia péssima de se tornar mal. E aí fundou o seu próprio reino. Quer dizer, se Deus é onisciente, justo e bom, causa primeira, soberana, primária de todas as coisas, foi ele que criou tudo. Ele criou um ser para ser contra ele, para dividir os reinos, para dividir tudo. Foi isso. É isso que eu entendi. Porque foi isso. Porque isso é exatamente o paradoxo de Epicuro, é exatamente esse. São essas perguntas que os materialistas se fazem, e por não terem o espiritismo explicando, termina sendo muito fácil para eles se transformarem em materialistas e ateus e tal, e não acreditar nessa inteligência suprema. Porque é uma inteligência suprema que também cria o mal, que também cria as misérias. Sim, Wagner, então de onde vem o mal? De onde vem o sofrimento? Aí nós vamos lá para aquela questão que nós estávamos falando na sexta-feira. O sofrimento é algo que nós temos inevitavelmente. É uma coisa que nos acomete inevitavelmente por uma causa e efeito. Mas, Wagner, peraí. Veja, todos nós estamos submetidos a esses sofrimentos. Todos nós estamos submetidos a essas dores. Todos. Preto, branco, amarelo, índio, japonês, chinês, brasileiro, alemão, italiano. Todos nós estamos englobados nesse processo. Ninguém é privilegiado, nem no bem, nem no mal que nos acontece. E tudo que nos acontece
culpados somos nós. É por isso que é tão difícil ser espírita, sabe, gente? Porque é aquela história. Espírita não tem promessa de salvação. Espírita, ele tem que ser responsável por ele mesmo. Então, assim, não tem Deus, não, eu vou acreditar em determinada religião e vou ser salvo. Não tem esse papinho, não. Não tem essa conversa mole com o espírita, não. O espírita é um cara que é consciente, faz a sua reforma íntima e se melhora intimamente e se desenvolve e faz coisas bacanas, ou então ele está atolado. Porque por acreditar no espiritismo não é que ele vai ser salvo, não. A salvação está exatamente no processo de mudança. Está na caridade, está no bem que você faz para o outro, está na sua mudança íntima, a sua mudança de pensamento. Porque aí vem os espíritos e perguntam também, onde estão as leis de Deus? E aí os espíritos respondem, na consciência dos homens. Então, onde é que estão as leis? Estão todas aqui dentro. Eu sei exatamente o que é certo ou o que é errado. Ou você não sabe também. Mas Wagner, peraí, tem muita injustiça no mundo. Olha, existem muitas injustiças no mundo, mas nenhum injustiçado. As injustiças acontecem porque aos meus olhos parece uma injustiça. Vamos analisar direitinho. Veja só, você vê uma criancinha, vamos colocar uma causa bem extrema aqui, uma criancinha sofrendo de câncer, ela tem 2 anos de idade e morre de câncer no hospital, passa 6 meses sofrendo, 7, 8 meses sofrendo até desencarnar de câncer. Aí você diz assim, meu Deus, isso foi porque a criança foi injustiçada. Vamos pensar na reencarnação, que é um dos princípios. Em uma outra vida, essa mesma pessoa aqui, essa mesma criança era adulta, e aí ela fez o que os políticos estão fazendo ultimamente, desviando os dinheiros da saúde, e que muitas crianças desencarnaram por conta desse desvio do dinheiro da saúde que essa pessoa fez. Quando ela renasce, ela está num cenário com 2 anos e meio de idade, 3 anos de idade, 5 anos de idade, sofrendo do mesmo mal que ela causou a outrem. O que significa dizer que existe justiça e existe causa e efeito. Se você não paga aqui, paga na outra vida. Não adianta, tá certo? Então todo mundo só recebe a cruz que merece receber. E pensando nisso, você diz assim, puxa vida, então o espiritismo, meu Deus, é muito cruel. Não, não é cruel. Aí é onde você vê a beleza de tudo. Porque a partir do momento em que eu vejo que todo efeito existe uma causa, tá certo? Todo o sofrimento do homem, não foi Deus que colocou, fui eu mesmo que cavei, eu fui feito simples e ignorante lá atrás. A lei é de evolução e eu escolhi caminhos errados. E porque escolhi caminhos errados, estou sofrendo consequências desses caminhos errados que eu escolhi. Fui eu que escolhi, não foi ninguém que escolheu. Não bota a culpa em Deus, não bota a culpa no demônio, porque aí a maioria das pessoas dentro das religiões dizem assim, não, é porque o demônio tentou. O demônio não tentou nada. Né? Tem outros que são espíritas e dizem assim, não, a culpa é do obsessor. O obsessor não tem culpa de nada, é você que alimenta tudo isso no seu pensamento, é você que atrai essas energias negativas e, portanto, naturalmente os obsessores se aproveitam dessa sua energia negativa, dessa sua transmissão de pensamento errado, dessa sua emissão de tristeza, de miséria, de falta de humildade, de egoísmo. E aí, naturalmente, se conecta a você. Mas não culpa, por favor, os espíritos obsessores. Hoje em dia, toda justificativa é para os obsessores. Outro dia, uma pessoa chega e entra em contato comigo. O que você pode fazer por mim? Porque o espírito tal está me obsidiando. Eu digo nada. Quem tem que fazer por você é você. Meu Deus, e você não é espírita? Eu digo, sou espírita, trabalho com a espiritualidade, converso com eles. E todas as vezes que eles vêm aqui para se comunicar comigo. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião particular através do Zoom, do nosso grupo mediúnico, e aí o pai João de Aruanda passou exatamente essa reta para todo mundo, né? Papo reto, conversa reta com todo mundo, que é exatamente isso. Você é o causador de tudo isso. Se você quer decidir, decida você. Se é sua decisão, não é decisão de ninguém. Ninguém pode fazer por você. Tome conta da sua vida. É você quem faz a coisa acontecer. Então, por favor, não culpa Deus. Então você vem de encarnação, reencarnação, reencarnação e reencarnação.
na mesma roda de samsara que o próprio budismo defende. O inferno está na roda de samsara, e é verdade, porque nós estamos assim, nascendo e renascendo, repetindo as mesmas coisas. E aí passamos por determinadas coisas que aí você vai dizer assim, isso é culpa de Deus. Não, Deus, eu tenho temor a Deus. Eu não tenho temor a Deus, eu tenho respeito a Deus. E como eu tenho todas as leis dele dentro da minha consciência, eu sei que se praticar alguma coisa errada, eu vou ter as consequências de tudo que eu pratiquei. Curto, simples, reto, sem problema nenhum em relação a isso. Porque eu tenho essa consciência. Então, vamos fazer algumas perguntas, né? Você diz assim, mas Deus fez tudo, tá certo? Então Deus fez o demônio? Deus fez o diabo? Deus ia criar uma concorrência? Mas Wagner, e por que o mal existe? O mal não existe. O que existe são pessoas que praticam errado as coisas aqui na Terra, que descumprem as leis que estão dentro da própria consciência. Estão entendendo filosoficamente o processo? O processo é exatamente esse. Precisamos ter o conhecimento dessas leis para poder entender todo o processo, para não complicar tudo isso, tá certo? Então, entendendo esses princípios do Espiritismo, entendendo que nós somos seres responsáveis por nós mesmos, percebendo filosoficamente a existência de Deus, que é um ser onipresente, onisciente, soberanamente justo e bom, onipresente. Ele é tudo, ele toma conta de todo o universo, do universo de diversos seres. Ele é tudo isso. Percebendo tudo isso, será que os sofrimentos não vêm muitas vezes para nos ensinar? Hoje eu divulguei um bannerzinho que eu peguei de uma outra pessoa, não fui eu que escrevi. E ele falava, será que essa doença não é uma cura? Não é uma cura para a ignorância, para a falta de humildade, para o orgulho, para um monte de coisa, para a vaidade. E será que nós estamos praticando isso do jeito certo? Porque vem todos os princípios para a gente tentar melhorar. Mas a gente, em vez de melhorar, a gente piora. Ao invés de a gente utilizar, e inclusive até uma pessoa fez um comentário embaixo do meu post no Instagram, o mesmo post que eu fiz no YouTube, no Facebook, eu fiz no Instagram. E a pessoa colocou embaixo assim, mas tem pessoas que não se conformam e ainda continuam fazendo a mesma coisa, inclusive ostentando, comprando comida demais sem precisar, humilhando as pessoas, ficando dentro de casa e fazendo festas dentro de casa numa época em que era pra gente estar trabalhando as energias, reaprendendo a conviver com as famílias. Vocês acham mesmo que toda essa causa não vai ter um efeito? Vocês acham mesmo que a pessoa trabalhar nesse nível aí, ela não vai ter uma consequência aí fatal disso tudo? Patrícia está até perguntando alguma coisa aqui, né? Patrícia, eu acho que é Patrícia. Deixa eu ver aqui o que aqui está perguntando, tá, gente? Que eu estou distante do telefone, não estou enxergando. Vamos lá. Deixa eu só dar uma olhada aqui de perto. Eu não trouxe a câmera para perto. Tá vendo, Wagner? Cego. Vamos lá. A pessoa perguntou aqui, ó. Cometemos erros, os outros também. Como saber discernir se somos nós os errados ou o outro diante da verdade de cada um? Esse é o grande lance, sabe? É Patrícia, né? É exatamente, Patrícia Lima. Tá? Patrícia, vê só, eu considero assim, veja só, a gente não tem que arrumar culpados, tá? O outro comete os erros deles, né? A gente tem que entrar na mesma vibe do outro ou a gente precisa ressignificar isso dentro das nossas mentes? Será que nesses erros que o outro comete, não tem também o nosso karma aí? Será que em outras vidas você não cometeu o mesmo erro com o outro? Aí está exatamente o princípio do espiritismo da reencarnação e da causa e efeito. É a gente
ressignificar o processo e olhar aquele ser que está nos fazendo mal naquele momento e perdoar, porque provavelmente nós fomos causadores de um mal muito grande a eles numa outra vida. A razão está sempre no bom senso. Eu costumo sempre dizer isso. E quando eu digo assim, perdoar, não é você conviver com a pessoa. É você apenas não refutar, você não ir contra, não ficar o tempo todinho querendo matar a pessoa, esfolar a pessoa. Porque eu sei que tá todo mundo aí dizendo assim, a vontade mesmo que a gente tem é de matar. É verdade. Você tem toda a razão. Eu também sinto do mesmo jeito. Muitas vezes eu acho assim, muito injusto tudo isso. E aí, como cordeirinhos, alguns dizem assim, não, isso aí são as provações que Deus coloca na minha vida. Eu concordo, são provações mesmo, tá certo? Mas outros dizem assim, não, eu não vou não, porque senão Deus castiga. Não é pelo castigo, e sim pelas provações. Na realidade, nessa encarnar e desencarnar, nós encontramos pessoas. Muitas vezes nós não sabemos justificar porque as pessoas não gostam de nós. Porque as pessoas fazem coisas que são terríveis conosco, sem nós termos feito nada que nos lembremos nessa vida. Mas só que não tem só uma vida, por isso os fundamentos do Espiritismo da reencarnação. Se eu acredito na reencarnação, eu digo, puxa vida, peraí. Essa pessoa está fazendo alguma coisa comigo aqui, e aparentemente eu não fiz nada com ela aqui, nessa vida pelo menos eu não me lembro, significa dizer que eu fiz em outras vidas, que eu cometi algum erro, eu fiz alguma coisa com essa pessoa em uma outra existência. Você não acha razoável isso? É por isso que ser espírita é muito diferente, gente. A gente perdoa porque a gente sabe das consequências dos nossos atos, não só nessa vida, mas também em outras. Nós olhamos determinadas coisas que nós passamos em nosso organismo, no nosso corpo, algum defeito físico, alguma coisa que nós passamos em termos de saúde, em situações financeiras, em situações de amizade como essa que a Patrícia terminou de falar no post, perguntar no post, que é exatamente isso. Está configurado, não tem uma outra razão. Vocês entendem por que é que eu sou espírita? Por que eu sou espírita? Um outro dia eu dei uma palestra sobre isso. Eu sou espírita exatamente por isso. É essa pureza, tá certo? De compreensão, que eu não devo julgar. Por que é que eu devo perdoar? É porque provavelmente eu fiz algo de mal com determinada pessoa em um determinado tempo da vida. Então, muitas vezes, a causa do meu sofrimento é porque eu também fiz sofrer. Alguma coisa eu fiz para a pessoa sentir o que sente por mim, fazer o que faz comigo. Então, eu relevo. Eu digo, opa, deixa isso para lá. Não vamos continuar com a roda de Sansara. Ela errando comigo e eu errando com ela. Ela errando comigo e eu errando com ela. Vida após vida, rodando nessa roda gigante das reencarnações. Não. Eu preciso ressignificar. Eu preciso começar a pensar de uma forma diferente. E nessa diferenciação é que eu me torno, quando Jesus disse, vós sois deuses. Vós sois deuses por quê? Porque nós temos essa capacidade de ressignificar e de aprender com os erros que cometemos. E mais do que isso, ser profundos na ampliação da consciência para entender que nós não temos só uma vida, gente. Nós não passamos só por um processo de vida, nós passamos por vários processos. Por isso que muitas vezes as pessoas vêm reclamar comigo porque minha vida está miserável. Eu digo, em que ponto, gente? Em que ponto está miserável? Porque tudo tem uma causa. Eu posso me revoltar, não vou me revoltar com a morte, eu vou me revoltar com isso, eu vou me revoltar. Você não tem que se revoltar. Entenda, se está passando, é porque precisava passar por isso. E nós do Espiritismo, nós espíritas, temos a caridade como a salvação. Tá? Sem a caridade não há salvação. Por que a caridade? Não é a caridade de dar o pão ou uma cesta básica ou um prato de sopa, não. É a caridade de transmitir conhecimento. É a caridade de abrir os olhos, de revelar, da forma como eu estou revelando aqui para vocês, o que eu entendo sobre Deus, o que eu entendo sobre a vivência espiritual, o que eu entendo sobre a ampliação de consciência. Percebendo que se eu amplio a consciência a esse ponto, se eu estudo, porque eu digo sempre, Wagner, como é que a gente sabe disso tudo? É muito fácil, estudando Espiritismo. Estuda Espiritismo que você vai encontrar isso. Hoje de manhã, eu até conversando, tendo um colóquio aqui com Flaviana, com minha esposa, eu batendo um papo com ela, eu disse a ela, veja, ser espírita é muito profundo.
É inclusive ressignificar determinadas coisas. Mesmo a gente achando extremamente injusto, a gente precisa botar a mão na cabeça e dizer: peraí. Eu devo estar passando por uma provação e por isso eu vou me resignar. Eu não vou reagir. Por que eu não vou odiar? Porque senão eu vou alimentar esse ódio por mais uma encarnação, por mais uma vida. É assim que a gente convence os espíritos aqui dentro da nossa sala azul. Mostrando que Deus existe, que existe uma reencarnação e que ele não deve permanecer nos erros. Quando eu falo aqui para vocês, gente, aqui junto de mim, não tem só essa árvore. Existem vários espíritos aqui acompanhando e escutando o que eu estou dizendo. Não porque eu sou melhor do que ninguém, porque eu também tenho os nossos mentores que estão aqui estimulando para que eu fale nesse ponto. Eu tinha até um ordenamento diferente aqui para conversar com vocês. Mas aí, graças a Deus, Patrícia me dá essa deixa. Por quê? Porque provavelmente deve ter espíritos aqui ao redor para escutar isso, porque eles estão procurando vingança com os seus obsedados. E eu preciso dizer a eles que se eles continuarem com as vinganças, eles vão passar a ser vítima dessa mesma vingança em uma outra encarnação, seja lá como for. Ou através de defeitos físicos, ou através de ser filho daquela pessoa que ele odeia. E aí todas as desavenças dos lares, né, os desalinhos, os desencontros temperamentais dentro das famílias, a gente precisa compreender tudo isso. Isso é um estudo. Nesse estudo é exatamente para isso, para a gente refletir sobre esses casos, que são casos muito comuns em nossas vidas, tá certo? Então, na realidade, o sofrimento acontece comigo? Acontece. Eu fico sofrendo? Fico. Porque eu sofro de ver a injustiça acontecendo. Olha, vou repetir a frase, existe muita injustiça nessa vida, mas nenhum injustiçado, nenhum por remédio. Todos nós estamos passando na medida de que praticamos. Todos nós estamos, de certa forma, pagando aquilo que devemos. Nós abrimos um boleto, uma nota promissória em outras vidas e estamos agora pagando essa nota promissória. Mas Wagner é só de pagar? Não, é também de usufruir. É porque é o seguinte, vocês não se lembram de agradecer os momentos bons. A gente só se lembra dos momentos ruins. Por exemplo, agora nesse momento a gente só está lembrando do momento ruim. Quer ficar dentro de casa, quer ficar enclausurado, quer ficar com os problemas que nós temos de relação com... A gente não se lembra de agradecer que nós estamos mais próximos dos nossos filhos, que nós estamos fazendo uma alimentação melhor, que nós estamos na tranquilidade do nosso lar. Nós não agradecemos a comida que é colocada no prato. Nós somos ingratos a esse ponto. Nós não agradecemos os prazeres da vida. Por exemplo, o sexo é um prazer. Em exagero, você se desalinha, mas no ponto certo é excelente. Até isso Deus nos deu. Eu costumo sempre dizer que Deus deu prazer em várias coisas, até nas funções fisiológicas, tá certo? Nas nossas necessidades Ele nos deu prazer. Até espirrar é bom, gente. Até espirrar é bom. Então nós temos várias coisas que nós passamos nesse mundo, que se a gente pensar direitinho, nós estamos esquecendo de agradecer, tá certo? Nós não somos profundos, nós somos rasos no processo de agradecimento. Agora somos extremamente profundos quando vamos cobrar e dizer que somos injustiçados. Não é por aí? Tá certo? Eu não estou falando de vocês, eu estou falando de mim mesmo. Hoje mesmo eu estava reclamando da vida. Por isso que surgiu esse papo aqui hoje pela manhã, porque eu estava reclamando, dizendo, puxa vida, a pessoa mandar uma energia negativa para mim, eu sou injustiçado. Depois eu comecei a pensar, eu digo, epa, peraí, e as outras vidas? E as outras situações que eu causei com essa pessoa? Não só foi nessa vida, não só foi esse instante, tem os outros motivos, tem as outras coisas, e eu preciso ser resignado, compreender, perdoar, esquecer, deixar para lá, porque é isso que o espírita faz. Mas não de uma forma hipócrita, porque tem alguns que transformam esse perdão num momento hipócrita. Ah, não, eu vou perdoar porque eu sou espírita. Não, meu filho, você não está perdoando porque você é espírita. Você está perdoando porque você compreendeu que um dia você fez mal também. Você está deixando para lá porque você está percebendo que o mal que você causou foi muito grande. Então você está dizendo, não, deixa que eu sei o que eu estou pagando.
E todos nós sentimos, viu, consciencialmente, isso vem dentro da nossa consciência, essa sensação de alguma coisa termos feito para aquela pessoa. Se a gente se introjetar mais, ao invés de entrar na revolta, no ressentimento, no rancor, nas palavras malditas às outras pessoas, a gente vai ver que a gente cometeu erros sim, tá certo? Se introjetando. Agora, superficialmente, muito difícil. Então, gente, o paradoxo de Epicuro cai por terra. E tudo aquilo que eu pensava que justificava não existir um Deus, o Espiritismo veio e me explicou que existe um Deus. Por que é que Deus é justo? Ele é justo porque faz a justiça acontecer. Não porque ele vem com um martelo do tamanho do mundo e dando na sua cabeça. Mas porque você praticou algo, você foi criado inocente, puro, simples, uma belezinha, mas escolheu caminhos errados. E por isso você está pagando as consequências dos seus próprios atos. A justiça está aí. Deus é bom porque ele deixa que as coisas aconteçam. Ele não interfere no teu livre-arbítrio, da mesma forma como teu pai não interfere no livre-arbítrio, no seu livre-arbítrio quando você chega numa determinada idade. Ele deixa você seguir adiante. E mesmo que ele diga 10.000 coisas a você, para você melhorar, para você não sofrer tanto, mas mesmo assim você repete os mesmos erros, comete as mesmas bobagens. Então por isso ele é bom, ele é justo, ele é bom, ele é onipotente, ele pode tudo. Se ele pode tudo, ele pode exatamente deixar você passar por suas experiências, senão não existiria mérito. Os homens vivem aqui e a obra de Deus não está perfeita. A obra de Deus é aperfeiçoável. Por quê? Porque nós somos aperfeiçoáveis e nós somos obras de Deus. Tá certo? Então nós estamos aqui para nos aperfeiçoar. Se não existiria no dicionário palavras como perdão, palavras como melhoria, palavras como ressignificação, palavras como calma, como vencer o orgulho, vencer a vaidade. Você está entendendo? Porque se nós tivéssemos sido perfeitos, receberíamos todo esse pacote já pronto. Não somos perfeitos. Ah, meu Deus, e olha, é um mimimi danado. Não, eu não fiz isso. Fez. Onipotente, onisciente, sabe de tudo. Se sabe de tudo, vai se vingar de você. Não, eu tenho temor a Deus. Temor a Deus. Por favor, não estou aqui querendo discutir nada, gente. Só estou dizendo, você não tem que temer a Deus, você tem que amar a Deus e cumprir com as leis universais, que foi Ele que criou. São as leis naturais, as leis do amor, as leis que vieram para realmente renovar o ser, que Jesus veio nos lembrar e nós achamos até hoje. Estamos no domingo de Páscoa, achamos até hoje que ele veio para morrer na cruz. Jesus não veio para morrer na cruz. Jesus veio para reafirmar as leis divinas, para nos mostrar o amor, principalmente o amor. E se nós amamos, nós eliminamos a metade disso tudo. Esse ressentimento, essa agonia que o outro tem. E aí eu vou contar uma história para vocês, para a gente encerrar aqui o nosso estudo de hoje, que é uma história dessas de amor. Que muitas vezes a gente tem ódio das pessoas e não convive com as pessoas, tá certo? Não está junto das pessoas e não sabe como é a vida dos outros para poder estar julgando. Conta-se que na China, exatamente a China, né, existe um costume onde o filho que se casa, ele, a esposa e tal, se a mãe dele e o pai dele, um dos dois morre, o sogro ou a sogra vem morar com ele, junto com a esposa. Eles têm a obrigação cultural de cuidar dos velhos. E aí, em uma determinada época, o filho casado com a chinesinha lá, né, e tal, e a chinesa detestava a sogra. O sogro morreu, a sogra tinha que morar com ela. Ela, revoltada com aquela situação, foi diretamente num feiticeiro daquele chinês e disse assim: eu quero encomendar um feitiço, uma fórmula para eliminar a minha sogra. Eu preciso matar a minha sogra, né? Usando daí exatamente essa ruindade do ser humano. A gente quer eliminar aquilo que nos incomoda, né? Isso é natural do ser humano. Em vez de compreender, a gente quer eliminar. Em vez de conviver e tentar ressignificar, a gente quer eliminar. O feiticeiro disse: tá certo, minha filha, então vamos fazer o seguinte:
Eu vou lhe dar um veneno que você vai colocando, que é tipo uma vitamina, parece-se com uma vitamina, e você vai colocar no chá dela, das 4 horas da tarde, 3 gotinhas. E você vai dando essas gotinhas, só que o veneno ele é de longa duração, ele vai matando aos poucos. Então só vai matar lá no terceiro mês é que ela vai desencarnar. Mas olha, para isso você tem que tratar muito bem sua sogra, para ninguém levantar suspeita contra você. Ninguém pode levantar suspeita. Então você precisa cuidar muito bem da sua sogra. Você precisa tratar dela muito bem, mostrar-se companheira dela, amiga, colaborar com tudo que ela precisar, ajudá-la nas dificuldades físicas que ela tem. Então ajude sua sogra para não recair a suspeita sobre você. A chinesa pegou lá o remedinho e levou para casa e começou a pingar no chá das 4 da sogra e tratando a sogra muito bem. No final de 2 semanas ela não achava a sogra tão mal assim. Com 1 mês ela começou a conversar com a sogra. Com 1 mês e meio ela começou a ficar extremamente fascinada com a personalidade da sogra. Com 2 meses ela voltou desesperada para o feiticeiro e disse: por favor, feiticeiro, arruma uma outra fórmula que eu quero minha sogra viver, quero fazer com que ela viva, porque esse remédio pode matá-la e eu descobri que amo a minha sogra. O chinês, que era o feiticeiro, olhou para ela e disse: fique tranquila, minha filha, que aquele remédio que eu dei, aquilo ali não é um veneno, aquilo é uma vitamina que só ia torná-la cada vez mais forte. O que significa dizer que muitas vezes o remédio para a tolerância é a convivência, é a comunicação, é o contato, e é isso que Deus nos dá, o livre-arbítrio para ressignificar e não sofrer tanto, e não fazer tanta bobagem nessa vida, e não ficar divulgando coisas ruins, não estar disseminando ódio na internet por conta de bobagens, e que nesse momento tão crucial de nossas vidas, nós saibamos renovar os nossos conhecimentos desse ser maior, que tudo fez de forma perfeita. Até o mal que nos acontece é para nos ensinar, é para nos depurar e nos deixar melhores do que nós somos, tá certo? Então, na verdade, nós estamos aqui para evoluir e não para perder a nossa evolução. E tudo, absolutamente tudo foi Deus quem fez. Não o mal, que o mal não existe, mas as pessoas más que um dia serão boas. Beijo no coração, boa noite para todos, paz e luz, sempre, sempre. Valeu.